Sejam muito, muito bem-vindos. Fazia tempo que eu não vinha no sábado. Convido para que vocês relaxem, já respirem. Espero que já tenham olhado para quem sentou do lado de vocês nessa tarde, perto, na frente, porque essas energias também curam cada um de nós e não estão aí colocadas ao acaso, mas sim com propósitos. Respirem profundamente. Se hoje é o silêncio, permitam ser inundados por esse silêncio. Por esse vazio sonoro, mas que profundamente as energias desse ambiente nos tomam, nos arrebatam, nos conscientizam. Que nesse momento os nossos corações e a nossa mente se alinhem à espiritualidade. Antes de mais nada, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, por todas as bênçãos recebidas ao longo dessa semana, pela nossa vida, pela vida daqueles que estão conosco nessa caminhada, pela vida dessas almas que foram colocadas, de qual hoje vai ser o tema da nossa fala. Essas almas que são colocadas no nosso caminho para nos educar e também para serem educadas, para aprimorarem, para nos auxiliarem nessa caminhada evolutiva. E que cada um de nós, na profundidade do seu coração, da sua alma, possa sentir a importância e a relevância dessas experiências que nós vivenciamos todos os dias. Das dificuldades, dos desafios, das vitórias e das conquistas. Obrigado, Divino Mestre, pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais um pouco, por mais uma experiência, por mais uma jornada, por quantos dias tenhamos programado, mas que esse seja vivido com profundidade, com presença, com consciência, para que nós possamos sair dessa tarefa, desse trabalho de evolução, um pouco mais conscientes, avançados e evoluídos do que quando aqui chegamos. Agradecemos pela presença e pelas energias já recebidas desde o momento que nós adentramos essa casa. E que a tua paz e o teu amor nos circulem, nos tomem, nos arrebate e nos acolha durante todo esse dia. Assim iniciamos as atividades dessa tarde. Que assim seja. Muito bem. Tema do AFA hoje, né? Departamento da Família, aqui da casa. Tentar responder essa pergunta que aqui está destinada às crianças, mas a gente poderia se questionar em qualquer momento, afinal de contas, nós já passamos por esse período infantil e hoje somos adultos, mas de onde vêm as nossas almas? Como nós somos criados? Se é num instante da concepção, é naquele sopro, ou isso antecede, ou isso é eterno? Não sei se nós já paramos para pensar a respeito disso. Para aqueles que estudam, certamente já viram sobre isso. Inclusive, começar por diferenciar o que é alma, né? O que se trata essa palavra, que para alguns ainda é confuso quando a gente vem para cá, porque daí fala de espírito, uma hora fala de espírito, outra hora fala de alma. O que é o quê? Então, esse capítulo em específico, onde ele responde de onde vêm as almas, eles traz algumas consciências e alguns conceitos baseados em 3 vertentes: o materialismo, o criacionismo e o reencarnacionismo. Mas ele traz uma pequena explicação sobre o que seja alma. E aí ele diz que vem do latim anima, semelhante à palavra grega anemos, vento, sopro, ar,
emanação. A alma é tida como um princípio da vida. Todos temos consciência imediata da presença de nós, esse princípio imanente que dá vida ao nosso corpo e origem às nossas ações físicas, inteligentes e tudo mais. Então, eu vou só resumir o que ele traz aqui nesse início do texto, e que ele traz que é fácil de associar a alma quando a gente olha para o corpo já sem atividade, para o cadáver. Aquele corpo até então via, até então observava, sentia, mas a partir do momento que termina o fluxo vital, ele é só um corpo. E o que mantinha aquilo animado? O que dava ânimo para este corpo? Para este corpo. Vamos considerar em nós ainda, não como um cadáver. Isto é alma. É aquilo que nos anima, que nos dá impulso, que nos dá vitalidade, que nos faz enxergar, sentir, viver, reproduzir. Mas que quando cessa o nosso tempo, algo acontece com isso. Para onde vai? O que é? Se nós formos, e aí é quando ele adentra com os 3 conceitos diferentes aqui para nós entendermos sobre a alma e para responder a pergunta de onde vem a alma das crianças, ele traz esses conceitos do materialismo, que a alma existe enquanto existir vida no corpo físico. E depois disso, nada mais. Mas este viés não responde muitas das nossas perguntas. E acredito que não respondeu a maioria dos questionamentos de cada um que está aqui nessa sala hoje, por isso vem em busca de um viés religioso que respondesse às indagações e os porquês de tanto sofrimento, inclusive. Faz sentido para vocês? Então tá. Se nós fôssemos só material, nós não entenderíamos o porquê de determinadas circunstâncias, porquê de determinadas dificuldades, facilidades, porque aquela criança, porque aquela alma num corpo pequeno, pelo viés do materialismo. Mas há os que só entendem esta via e está tudo bem. Que aqui se vê, aqui se vive e quando findar o sopro de vida, acabou. A outra possibilidade é a via do criacionismo, onde ele diz que as nossas almas são criadas no momento da nossa concepção. Fertilização, óvulo, espermatozoide, a partir dali faz o boom e essa alma nova é criada. E aí, a partir dali, nós temos uma alma. O que nos traz um questionamento que se somos filhos de um Criador perfeito e é naquele momento da concepção que a alma é criada, por que todas as almas não são perfeitas? Física, mental, espiritual e todos os almas possíveis. A gente tem que se questionar. Porque todas as crianças nasceriam de forma perfeita. Se o Criador é perfeito e coloca como procriadores daquela relação 2 seres adultos perfeitos. Por que às vezes nasce crianças com dificuldades, defeitos, deformidades? Então a via do criacionismo ele não consegue nos esclarecer o motivo pelo qual estas almas não são 100% perfeitas sempre. E aí nós precisamos de outro respaldo, que é a via que nós viemos aqui em busca dentro de uma casa espírita, que é a via da reencarnação, onde nós entendemos que as almas pré-existem ao corpo físico.
Vocês concordam comigo? Já estão cientes disso aqui? Que as nossas almas, e aí eu vou trazer de novo um conceito que vocês já talvez tenham ouvido em outro momento aqui. Alma e espírito são a mesma coisa em estados diferentes. Vou explicar. Alma, enquanto nós ocupamos um corpo físico. Eu, Andressa, a minha alma ocupa o meu corpo de Andressa. Mas quando eu desencarnar, não tiver mais a carcaça aqui, eu volto a ser um espírito. Então, alma e espírito são a mesma coisa, mas em estados diferentes. Foi até aqui? Sim? Então tá. Que às vezes confunde a nossa cabeça. O que é alma, o que é espírito, nós estamos falando da mesma coisa. Só que, para um público geral, para um mundo geral, é difícil nós falarmos espírito. É mais fácil nós acharmos o conceito de alma, tanto que ele traz aqui, né? Dentro do materialismo, dentro do criacionismo, a criação da alma, aquilo que anima o nosso corpo físico só no momento da concepção. Mas quando a gente vem em busca desta informação dentro do espiritismo, nós vamos entender que a nossa alma pré-existe ao nosso corpo físico porque nós somos espíritos imortais. E aí, aquilo que essas outras vias de explicação não nos dão retorno, nós conseguimos encontrar pela via do reencarnacionismo. Explicar por que as crianças nascem em corpos às vezes não perfeitos, por que as crianças às vezes nascem com dificuldades cognitivas, intelectuais, porque as nossas almas são muito mais velhas e mais experientes que os nossos corpos físicos. Essa nossa alma, esse nosso espírito já passou por tantas outras experiências e vem aqui, neste corpo físico, fazer o que todos nós estamos fazendo, que é evoluir. Bom, dito isso, o que considera-se que a gente pode questionar? Se nós acreditamos na via do reencarnacionismo, que a nossa alma pré-existe, que nós temos as experiências de outras vidas, que a gente vem novamente aqui aprender, burilar, aprimorar, evoluir, por que é que nós esquecemos de tudo? Por que é que nós precisamos desta fase infantil se nós somos almas velhas? Vocês já pararam para pensar isso? Que a gente podia simplesmente, num estalo divino, dizer, pronto, se fez Andressa aqui, já grande, 34 anos, e melhor, não precisa passar, não precisa limpar as fraldas, não precisa aprender a comer de novo, não precisa aprender a tomar banho. Seria mais fácil, né? Então, por que será que a gente passa por esses processos? Por que será que tantas crianças estão aqui e a gente tem sobre a responsabilidade enquanto adulto ter que cuidar dessas criaturas? Por qual motivo a gente esquece tudo isso e tem que aprender do zero, desde comer, se limpar, aprender a falar, andar, escrever, conversar? Qual o objetivo disso? E qual agora, enquanto adulto, a minha responsabilidade sobre esta alma antiga ocupando um corpo infantil? Gente, nós já falamos isso em vários outros momentos aqui, mas quando a gente fala da criança,
talvez desperte um pouco mais a nossa atenção. Porque a gente vai se dar conta nesse momento da nossa responsabilidade. E que talvez isso é uma caminhada evolutiva coletiva. Que os nossos pais muitas vezes não tiveram essa informação. Que nós privilegiadamente estamos tendo agora. De compreender que as almas são antigas em corpos jovens que passam pelo crivo do esquecimento, do reaprender, para que seja mais fácil a nossa ascensão enquanto espírito. É mais fácil ou não é mais fácil pegar um papel em branco para escrever e desenhar fazer uma pintura do que reformar uma coisa velha? É mais fácil. Então é por isso um dos motivos que nós somos inseridos em corpos infantis e que nós temos que reaprender tudo. Porque nesse processo de reaprender, de fazer tudo de novo, talvez a gente tenha um insight. Nossa, eu demorei tanto tempo para ter essa consciência que agora, refazendo aquilo que eu já fiz 1 zilhão de vezes na minha caminhada evolutiva, em todas as minhas reencarnações, eu estou tendo a oportunidade de fazer de novo, seja no comer, no caminhar, no escrever, no falar. Assim como pode ser no último segundo da vida, que alguma consciência bata lá e que eu desperte para um mundo novo, tendo clareza de que, bom, foi para isso que eu vim, é para isso que eu estou evoluindo, é para isso que a encarnação existe. Nossa, e eu estou passando tanto tempo configurando coisas antigas. Então a folha é branca. E qual a responsabilidade daqueles que estão acompanhando a trajetória dessas almas? E vale um alerta aqui. Muitas vezes a gente não compreende a magnitude da alma que está naquele corpo pequeno. E enquanto adulto responsável pela sua educação, pelo seu desenvolvimento, acompanhamento de crescimento, nós nos achamos sempre mais empoderados, mais sabedores, mais intelectualizados. E a gente desconsidera também pequenas ações, pequenos movimentos, pequenas informações que essas almas grandes em corpos pequenos nos ensinam. A responsabilidade dos pais é grande? Lógico que é. Nós assumimos a responsabilidade de sermos pais e educar, ajudar a desenhar nessa folha branca, reconfigurar as dificuldades que ele tem. Só que nem todas as dificuldades dizem respeito a nós, pais. Faz sentido isso? Porque às vezes a gente acha, porque... Vou falar uma frase aqui que muitas vezes vem na cabeça quando a gente fala de processo reencarnacionista. A gente está junto porque precisa evoluir. Sim, mas é preciso evoluir em 100% das coisas junto? É todas as coisas que a gente precisa evoluir junto? Não, tem coisas que a gente já sabe fazer junto. E a gente vem só para somar junto, para potencializar aquilo. E tem coisas que cada um, dentro da sua individualidade, filhos, pais, irmãos, amigos, cônjuges, vem agregar, auxiliar no processo. Então, nem tudo, absolutamente tudo, que a gente veio junto ali é para junto construir. Talvez é para potencializar aquilo que sobra em mim, aquilo que falta no outro. Entendem? Então, voltar para a minha linha de raciocínio aqui. Cabe aos pais, e me incluo aqui, que já sou mãe, atentar para aquilo que eu estou passando para o meu filho e muitas vezes potencializar naquilo que ele já é muito melhor que eu.
Aos que são pais aqui, vocês já se deram conta que os filhos às vezes são muito melhores em várias coisas do que nós? E é eles que estão ali pequenininhos ensinando a folha já toda rabiscada. Às vezes a gente para e diz, putz, que consciência mais expandida. Porque quando a gente entende que a via ali é de mão dupla, é ensinamento daqui, ensinamento daqui. A minha responsabilidade quanto pai não é só corrigir o que está errado, mas é fortalecer aquilo que está certo. E às vezes reconfigurar a minha linha do tempo aqui. Porque eu não tive aquele aprendizado, porque eu não tive aquela escola, que eu não aprendi daquele jeito. E parar muitas vezes de replicar do jeito errado que eu aprendi. E ser ensinável. Acho que foi a última palestra que eu fiz aqui que a gente falou sobre ser ensinável. Nós somos muitas vezes muito resistentes, nossas almas são resistentes ao ensino. E aí tem tudo a ver o motivo por nós termos uma folha em branco e ter que reaprender de novo. Porque a nossa teimosia muitas vezes não deixa que nós sejamos ensináveis. Pelas dores que a vida nos causou, pelas dificuldades que nós passamos, que estão no nosso consciente hoje, pela encarnação que nós vivemos, mas muitas delas estão no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, e que a gente não entende. Por que naquele momento que a gente vivencia determinada coisa, a dor é tão profunda e intensa que às vezes a gente não consegue nem descrever por que está doendo tanto. Porque de forma inconsciente a gente acessa aquele lugar, que a gente já foi um dia, num outro momento, numa outra experiência. Já tiveram essa sensação? Que a gente não sabe explicar? Por que dói tanto? Por que... Nossa, mas eu já passei por isso 1000 vezes, mas quando aquela pessoa faz, quando aquele sentimento atona, quando aquilo vem, é tão profundo que me paralisa. Porque certamente eu estou acessando as minhas memórias mais antigas. Que estão lá nos meus registros, esquecidos pelo véu da encarnação. Mas cabe a responsabilidade de, a partir do momento que nós temos o conhecimento, a clareza daquilo que cada um de vocês vem buscar aqui, todas as semanas, ou a cada quando sentam aqui para aprender, espero que estejam aqui para serem capazes de serem ensináveis, de absorverem a informação e não sair daqui dessa porta sem levar nada, sem não entender, sem entender a minha responsabilidade nisso aqui. Eu nunca esqueço de uma frase e vou trazer ela de novo, que talvez faça sentido. Nós não viemos a férias a este planeta, a esta encarnação. Nós viemos a trabalho. Quem quer tirar férias não volta para cá. Porque a gente possivelmente fez um esforço muito grande para vir aqui trabalhar naquilo que a gente ainda precisa aprender. E além de trabalhar na nossa caminhada, na nossa alma, no nosso espírito, a gente se compromete com outras almas. E pede para ser enviado como facilitadores de almas novas. Novas no sentido de crianças, né? Porque são almas velhas em corpos novos. Nós nos comprometemos com isso. Em fazer essas criaturas saírem daqui melhores. Lógico que os nossos pais também fizeram esse compromisso. Mas cada um carrega o seu fardo, o seu compromisso assumido. E enquanto pais, nós entendemos que o nosso compromisso foi, além de evoluir para mim, eu ajudo aquele que está comigo. Nessa caminhada também, nós vamos somando as nossas responsabilidades, buscando conhecimento e não nos isentando em nenhum momento de fazer o nosso trabalho.
Então, que bom que muitos hoje já têm acesso a esta informação de que as nossas almas não são criadas no momento da concepção, que elas trazem uma bagagem, que elas trazem uma trajetória, que elas contam uma grande história e que a gente não sabe porque esqueceu, temporariamente esqueceu, mas que ao longo desse período de convivência nós vamos tendo insights. Em momentos, em emoções, em circunstâncias, em situações que vão nos dando acesso a isso que foi esquecido. Nós temos isso. Quem não está fazendo uso está perdendo tempo aí. Nós precisamos usar, porque aquilo quando toca tão profundamente aquelas situações, nós precisamos parar um pouquinho para refletir. Espera aí. O que eu tenho que olhar melhor aqui? Que isso vai me ajudar certamente, porque eu devo ter passado por isso em algum momento. Então, aproveitar dessas situações para alavancar cada vez mais, de uma forma mais rápida, a nossa evolução, para mim, e eu acredito que para todos vocês faz mais sentido. Mas desde que a gente não terceirize serviço. A gente precisa tomar o nosso fardo, a nossa responsabilidade, o nosso comprometimento enquanto filhos, pais, folhas em brancas, que todos nós somos, agora já um pouco mais rabiscados, a maioria que está aqui, tem ainda alguns que estão começando a pintar a folha, e que bom que a gente possa chegar lá no final dessa caminhada com uma folha muito colorida, muito bem delimitada, muito bem definida. Não perfeito. Eu acho que nenhum aqui vai sair dessa caminhada perfeito. Porque ainda nós carregamos muitas dificuldades. Mas se nós entendermos que o nosso trabalho, o nosso esforço vai nos conduzir a um lugar bem melhor e a uma facilidade de trajeto hoje, não amanhã, hoje. Fazendo melhor hoje. Cuidando melhor hoje, atentando melhor hoje, amando mais hoje, vai ser melhor para todos nós. Vamos ver se temos considerações finais. Vou finalizar com a frase que ele traz aqui. Deste modo, a criança na ótica reencarnacionista é um espírito que traz consigo um patrimônio moral que lhe marca a individualidade. Ela é portadora de uma aparelhagem física herdada dos genitores, mas com o fantástico registro das experiências passadas em outros corpos, que ficaram gravadas no seu perispírito, corpo espiritual indestrutível. Retorna o espírito na condição de criança, esperançoso de sua recuperação, na grande maioria das vezes pela doação do amor e da energia educativa de seus pais. Eis a razão da necessidade de se conduzir a criança, desde cedo, à disciplina e ao exercício do bem, estabelecendo limites, antes de tudo, pelo exemplo dos genitores e educadores essenciais na fase da infância. As almas não são criadas no momento da concepção ou no instante do nascimento, como afirmam os criacionistas. São companheiros espirituais de lutas antigas, a quem pagamos débitos sagrados ou de quem recebemos alegrias puras por créditos de outros tempos. O Instituto da Família é cadinho sublime de purificação e esquecimento dessa verdade, custar-nos-á alto preço na vida espiritual. Admita a pluralidade das existências em corpos diferentes. É vital observar e interpretar as tendências que as crianças apresentam para mais eficientemente ajudá-las nessa nova existência. As tendências são alertas muito importantes, pois além de comprovarem que crianças estão retornando, ajudam-nos a melhor compreendê-las, para melhor reeducá-las. Sobre isso, desculpa, isso ele está falando que vai falar mais no próximo capítulo. Então eu acho que essas
duas últimas parágrafos que eu trago para vocês trazem um apanhado de tudo que nós falamos nesses últimos minutos aqui, da nossa responsabilidade, do nosso comprometimento enquanto conjunto familiar, e um alerta para a observação das tendências que nós já apresentamos ainda na infância. Nós, de modo geral, né? Mas ainda mais aqueles que estão sobre essa condição agora de pequenos, porque nós já trazemos ali alguns indícios das coisas que nós precisamos burilar, trabalhar, aperfeiçoar e desenvolver na nossa caminhada. E que bom se nós encontrarmos olhos atentos para corrigir no momento certo e não na vida adulta. Não que a gente não precise de terapia, mas muitas vezes a gente vai corrigir coisa de criança só lá na vida adulta. E é mais difícil. Nós estamos numa caminhada evolutiva também. Nossos pais não têm toda a responsabilidade porque não tinham todo o conhecimento. Mas nós, adultos hoje, 2024, temos mais responsabilidade, mais conhecimento, mais intelecto para não cometer os mesmos erros. Muito obrigado pela atenção de vocês. Convido os colegas para se colocarem aqui, se permitam receber as energias que já são dispensadas, mas agora com canais que trazem mais para perto. Se sentirem à vontade, fechem os olhos, respirem profundamente, permitam que essa energia seja transmutada, ressignificada dentro dos nossos corações, das nossas almas, para que não nos falte em nenhum momento da nossa caminhada aqui recursos vindos do alto, sensibilidade para sentir essas bênçãos que o Cristo nos envia, a força, o restabelecimento, que nessa tarde nós possamos absorver essas benécias vindas do alto. As curas espirituais, as curas intelectuais, o refazer dos nossos pensamentos. Obrigada, Divino Mestre, porque Tu nos deu a oportunidade de todos os dias voltarmos a essa condição infantil, muitas vezes, de aprender de novo a caminhar, a falar, a pensar. E nós precisamos ter essa consciência de que todos os dias nós voltamos nessa condição de fazer tudo de novo, de reescrever uma história, de reescrever a nossa caminhada. Não vamos apagar o que está escrito, mas nós podemos escrever melhor a partir de agora, com mais conhecimento, com mais discernimento, com mais cautela, com mais controle, com mais disciplina. E diante do Teu amor, nós sabemos que nós somos amparados, acolhidos a cada passo que nós dermos, a cada novo aprendizado, se for impulsionado na direção do amor, do bem-fazer e do amor ao próximo também, porque nós não estamos aqui sozinhos. Essa caminhada é coletiva e alguns estão mais próximos apenas, nos permitindo, junto com eles, aprender e educar. Muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado por ser os nossos pais, todos os momentos, em nos educar através da Tua disciplina de amor incondicional, que não nos pune, só nos ama. E que assim seja.